Estima-se que a Igreja Brasileira Evangélica representa 22% da população brasileira. Isso, na prática, dá mais de 40 milhões de brasileiros. E segundo a estimativa do Centro para o Estudo do Cristianismo Global, associado ao Seminário Teológico Gordon Conwell, nos Estados Unidos, os evangélicos brasileiros teriam 5.800 missionários transculturais. Isso é pouco diante da quantidade de evangélicos no Brasil. E esse é o tema do Conversa Pública de hoje. Conversamos com Felipe Perrelli, que trabalha na AMTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Os desafios no trabalho missionário são muitos: crianças carentes, crianças abortadas, mulheres em sofrimento, novas configurações familiares, pessoas em extrema pobreza, fome, catástrofes naturais, doenças, problemas ecológicos, em especial o sofrimento pela falta de água em muitos lugares no mundo, e milhões de pessoas sem futuro devido à falta de educação escolar. Para conversar com a gente está aqui Felipe Perrelli, que é coordenador do Departamento de Mobilização da MTB. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Uai, tudo bem? Muito bom ter você aqui com a gente. Vamos começar falando sobre o que é a MTB e o que essa associação faz. A Associação de Missões Transculturais Brasileiras, ela não existe por si só. Ela é formada de organizações filiadas, que hoje são mais de 70 organizações, entre igreja local, agências missionárias, agências de formação missionária, teológicas. E a Associação de Missões Transculturais, ela tem o foco de fortalecer o que está sendo feito no campo missionário, evitando duplicação de esforços, fazendo pesquisas de campo para oferecer para todo o movimento missionário brasileiro, não só para organizações filiadas, e auxiliar na mobilização de igrejas e organizações para que venhamos juntos somar forças no ID de Jesus na Grande Comissão. Quanto tempo a MTB existe e por que houve a necessidade de criar essa associação missionária? A Associação de Missões Transculturais Brasileiras nasceu em 1976. Ela nasceu com o desejo, justamente como eu disse no início, de juntar forças para irmos aos povos não alcançados e não engajados. Esses são os maiores desafios de missões no Brasil. Então as organizações, elas, como eu disse, as diversas características que elas têm, seja agência de envio, igreja ou agência de formação, organização de formação missionária, elas se juntam numa associação para que os povos não alcançados recebam missionários e recebam missionários com projetos saudáveis. E você falando sobre o trabalho dessa associação, vem nos mostrar que muitas igrejas brasileiras têm se preocupado com o trabalho missionário, mas é importante que esse trabalho aumente, né? Que muitas outras igrejas se engajem nesse propósito. É verdade, a gente precisa aquecer sempre o nosso coração de irmos a lugares onde normalmente na nossa rotina nós não temos acesso a informações. E esses são os lugares onde a MTB quer promover, junto com as suas organizações, os projetos missionários. Quer dizer, em povos em que não ouviram o Evangelho. Povos não alcançados são aqueles que de 2 a 3% somente conhecem o Evangelho. E eles sozinhos não conseguem levar o Evangelho para toda aquela etnia. Povos não engajados são povos que não têm absolutamente nada, nenhum projeto pensado ou iniciado para aquele lugar. Então, esses povos que não fazem parte da nossa rotina de diálogo dentro da igreja, das nossas liturgias, nós precisamos trazer intencionalmente essas informações. Intencionalmente promovermos diálogos para que venhamos formar pessoas que Deus vocaciona para esses lugares. A MTB é associada a alguma denominação? Não, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, ela não é denominacional. Ela abarca todas as denominações. Ela é justamente para participarem cada vez mais organizações, diferentes características, e a ideia é que nós juntos conversemos, dialoguemos, juntemos forças e mais pessoas conheçam o Evangelho.
Você falou de agências missionárias, né, ligadas à MTB. E qual a importância dessas agências? As agências missionárias, elas são formadas, primeiro, por aqueles que já entregaram suas vidas a Cristo e entenderam as suas vocações, entenderam que precisam levar o Evangelho a todos os lugares do mundo, a todas as etnias do mundo. E elas nascem, então, com focos. Cada organização normalmente tem um foco específico em um segmento ou desenvolve alguma estratégia missionária mais específica. Hoje existem inúmeras, como, por exemplo, as mais atualizadas no Brasil, as mais atuais no Brasil, Business Mission, por exemplo, que é negócio para missão, fazedores de tenda, que é o profissional que vai para uma outra etnia, através da profissão dele, e lá ele vai compartilhar do Evangelho. E as organizações, cada uma tem uma característica própria. Por exemplo, a Missão Evangélica Base, que é um pouco diferente da que normalmente nós vemos, que é a minha missão, que eu sou missionário, ela vem para apoiar as outras organizações, através de cuidado integral do missionário, isto é, a gente conecta pessoas, hotéis, cristãos que têm hotéis, pousadas, que têm apartamentos de veraneio ou casas, que queiram doar um período de tempo, esse imóvel, para um missionário que está no Brasil tirando férias com sua família. Nós temos também outro projeto que é a parte de saúde do missionário. Quando a gente, através desse projeto, nós conectamos profissionais de saúde que queiram doar um tempo no seu consultório para atender um missionário. Então, quando o missionário vem para o Brasil, quando ele está por aqui, nós conectamos eles com essas pessoas. Então, a Missão Evangélica Base tem essa característica. Agora, além disso, nós também, na Missão Evangélica Base, também desenvolvemos a área de mobilização, como eu mesmo trabalho mais nessa área específica. Em outras organizações, atuam mais nas questões, por exemplo, com ciganos, que é um povo estratégico no Brasil, um dos menos alcançados, os quilombolas. Nós temos também os sertanejos, por exemplo, a Juvep, é uma missão associada, filiada à MTB, que atua no sertão nordestino. Então você tem diversas organizações que atuam em diversas áreas. E a MTB é um ambiente plural, para a gente juntar forças. No próximo bloco, o árduo trabalho do missionário. Voltamos já.